Olá! Segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Começa agora mais uma edição do Foz Notícias. Confira os destaques. Foi registrado o primeiro homicídio do ano em Sooretama. Perigo nas férias. Os pais têm que manter a atenção redobrada para prevenir acidentes domésticos. Um grave acidente na BR-259 em Colatina resultou na morte de 2 pessoas. E as fortes chuvas no sul do estado deixaram um rastro de destruição. Tudo isso agora no Foz Notícias. Começamos a edição de hoje com assuntos policiais. Em Sooretama foi registrado o primeiro homicídio do ano. Um homem de 22 anos foi morto a tiros. Nossa repórter Luana Santos traz esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. O primeiro homicídio do ano em Sooretama foi registrado na noite do último domingo, tendo como vítima Rafael Ferreira Vanos, de 22 anos. Segundo informações, o jovem estava próximo a uma distribuidora de bebidas quando criminosos em uma motocicleta passaram e efetuaram os disparos. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local e constataram a morte. O corpo dele foi removido para o Serviço Médico Legal de Linhares. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Um jovem de 19 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada do último domingo, no bairro Brejão, em Linhares. De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início durante uma discussão com uma mulher de 36 anos e o filho, adolescente, de 17 anos. A vítima relatou que foi agredida com uma faca pela mulher durante uma tentativa de se defender. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma grande discussão e apreenderam uma faca que estava sendo descartada pelo adolescente em uma área de mata. A mãe do adolescente apresentou uma versão diferente dos fatos, alegando que foi o filho quem desferiu os golpes e que a discussão teria sido motivada por ciúmes. Tanto a mãe quanto o adolescente foram conduzidos para a delegacia de Linhares. O adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e encaminhado para o IASES. A Polícia Civil investiga o caso. Câmeras flagraram o momento em que um homem furta uma grade de um bueiro no centro de Linhares na tarde deste domingo. Moradores relataram que outra já havia sido levada também na madrugada e, posteriormente, trocada por drogas no bairro Araçá. Quem flagrar esse tipo de ação pode denunciar através do telefone 181. Mudando de assunto agora, estamos no período de férias e a criançada fica com a energia a todo vapor. Porém, é importante que os pais tenham a atenção redobrada para garantir a segurança em meio às brincadeiras de criança. O período de férias de verão é a época mais aguardada pelas crianças, mas também exige atenção redobrada dos pais. Com o calor intenso e aumento do tempo em brincadeiras, cuidados com a saúde se tornam indispensáveis. O verão, né, é a estação mais quente do ano, a gente sabe que tem algumas afecções que a sua incidência aumenta nesse período, infecções de pele, as infecções intestinais, as infecções de ouvido, insolação, acidentes domésticos, são algumas das infecções que têm a sua incidência aumentada nessa época do ano e tem que ter um olhar mais importante para essas situações. Com tanta energia acumulada, a Tânia precisa arrumar formas para a Tuane extravasar. Aí eu trago aqui nessa pracinha para ela brincar um pouquinho, para ver se gasta um pouquinho da energia. Além da saúde, a segurança também é prioridade. Neste período, o índice de acidentes domésticos aumenta. Isso requer cuidados com objetos cortantes, produtos de limpeza, quedas em altura, piscinas e até mesmo baldes com água. Sabe aquela limpeza semanal? Precisa ter a atenção redobrada. Sem dúvida, os acidentes domésticos têm sua importância nessa época do ano, porque tem sua maior incidência, né? Então, preocupação com tomadas, né? Tapar as tomadas, com as grades de proteção, se estão estruturas bem ajustadas, preocupação na cozinha também, manejamento da panela ali no fogão, são situações importantes que devem ter cuidado aí nessa época do ano. Outros 2 pontos importantes é a hidratação e a alimentação.
Com o aumento das temperaturas, manter as crianças hidratadas e bem alimentadas é essencial para evitar problemas gastrointestinais. Estimular a ingestão de água de coco, água filtrada, água mineral, suco de frutas, evitar colocar açúcar nesses sucos de frutas, evitar refrigerantes, evitar sucos artificiais, né? Introduzir uma alimentação saudável é super importante também. A base de toda alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, carnes. Então é importante introduzir essa alimentação. Lembrar que antes de cada refeição tem que ter a higienização das mãos, né? A lavagem das mãos. São orientações básicas aí para esse período do verão. Com a atenção e planejamento, o período de férias pode ser aproveitado de forma saudável e segura, garantindo que as crianças vivam momentos de diversão e os pais tenham tranquilidade. Tem como se divertir, manter esses cuidados aí para ter esse período aí de divertimento, né? Sem intercalços. Pois é, eu que sou pai, sei bem que temos que ficar de olho 24 horas por dia. Agora nós vamos falar sobre os destaques de Colatina. Um grave acidente na BR-259 resultou na morte de 2 pessoas. As vítimas estavam numa moto que bateu de frente com um ônibus. O piloto José Higino, de 24 anos, e o sogro dele, José Carlos Renaldo dos Santos, de 43 anos, morreram. A moto que eles estavam ficou completamente destruída. O acidente aconteceu no quilômetro 31 da BR-259 na noite deste domingo. De acordo com a PRF, a moto seguia no sentido João Neiva e o ônibus no sentido contrário, em direção a Marilândia. E o motociclista teria entrado na contramão e batido de frente com o ônibus da Aviação Águia Branca. Nem condutor nem carona tinham habilitação. O caso segue sendo investigado. Falando ainda de Colatina, neste domingo, um outro acidente foi registrado entre um ônibus e uma carreta, deixando a pista interditada na BR-259. 2 pessoas que estavam na carreta ficaram feridas. Pelas imagens, é possível ver o momento em que o ônibus aguardava para fazer o contorno no trevo do bairro Novo Horizonte, na altura do quilômetro 60 da BR-259, e a carreta vem em velocidade e bate no coletivo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o sinal abriu e o ônibus seguiu. Bem no momento, o motorista da carreta teria avançado o sinal que havia acabado de fechar e, para evitar um acidente mais grave, desviou e acabou tombando a carreta. As 2 vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido. O motivo da carreta ter avançado o sinal ainda está sendo investigado. Por nota, a Aviação Joana d'Arc reforçou que nem motorista nem passageiro se feriram. Informou também que o motorista da carreta já foi liberado do hospital no mesmo dia e a esposa dele ainda segue em observação. Também informou que tanto as imagens como testemunhas confirmaram que a manobra do motorista do coletivo foi correta e que o motivo da carreta não ter parado, seja por falha técnica ou humana, ainda está sendo apurado pelas autoridades e que a empresa está acompanhando de perto o atendimento das vítimas e à disposição para ajudar a esclarecer o ocorrido. Realmente é sempre importante a gente manter toda a atenção aí no trânsito para poder prevenir, né, tragédias como essa. Agora nós vamos ficar sabendo como fica o tempo nesta terça-feira. A previsão para esta terça é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e noite. Em Ares, a mínima é de 23 e a máxima de 29. Colatina, mínima de 22 e máxima de 29. São Mateus, mínima de 24 e máxima de 29. Em Cachoeiro, a mínima é de 21 e a máxima de 30. Já em Vitória, a mínima é de 21 e máxima de 29. Veja a seguir a importância de doar. O estoque no hemonúcleo de São Mateus está em baixa. Voltamos com o Foz Notícias, com destaques do norte do estado. Houve uma queda drástica no estoque de sangue no hemonúcleo de São Mateus. Quem traz os destaques é J. Barbosa.
Olá, Wilson, os amigos do Foz Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Will. O Hemóis de São Mateus, unidade importante para o abastecimento de sangue na região, enfrenta uma grave crise com a queda nas doações e os estoques de sangue abaixo do necessário. A unidade, que atende a 14 municípios da região, enfrenta dificuldades para manter os níveis adequados de bolsas de sangue, comprometendo o atendimento a pacientes em situações de emergência. Nesse início de ano, o estoque está praticamente zerado, em estado crítico mesmo. Então, os tipo A, B e AB, tanto positivo quanto negativo, estão totalmente zerados. O O negativo também está no estado bem abaixo, a gente tem demanda aí para 2 dias para atender. E um pouco de O positivo a gente ainda tem para mais alguns dias. O Hemóis São Mateus, assim como outras unidades de coleta e distribuição de sangue no Brasil, observa uma redução alarmante no período de férias. Tem uma grande demanda. Quando acontecem os feriados, as viagens de verão, de ano novo, de Natal, infelizmente aumenta o número de acidentes, infelizmente aumenta o número de traumas e acaba aumentando a necessidade de sangue. Mas é importante a gente lembrar que não é só esse público que precisa de sangue. Pessoas que, por exemplo, crianças que têm leucemia, algum câncer infantil, precisam de doação de sangue. Idosos precisam de doação de sangue, às vezes com anemia muito forte, né? A pessoa que está tendo uma hemorragia por algum outro motivo. Não é só quem é vítima de acidente, que as pessoas acham, não, é só para acidente. Não, tem várias doenças que precisam de sangue o ano todo. Só que quando aumenta o acidente, acaba que a gente pode faltar sangue para, por exemplo, uma criança que tem um câncer, que precisa daquele sangue e está faltando, porque aumentou, mas não aumentaram as doações. A situação ficou ainda mais crítica nas últimas semanas, porque o Hemóis assumiu agora outro hospital, que é o Maternidade. Além do Roberto Silvares, a gente atende outros 5 hospitais, incluindo o Hospital Maternidade, que agora também recebe o nosso sangue aqui e precisa para recém-nascidos e também para gestantes. O impacto dessa baixa disponibilidade de sangue atinge diretamente os hospitais da região. De acordo com Bruno, a doação de qualquer tipo de sangue é muito importante. A gente não tem um tipo sanguíneo que tem mais necessidade. O que acontece? O O negativo é o sangue que doa para todos os outros tipos, certo? Então, a gente busca, assim, os doadores de O negativo serem fiéis e permanecerem aqui com a gente. Porém, todo sangue é bem-vindo. Entenda, se eu preciso no hospital hoje, eu precisei de um A negativo. Se eu tenho em estoque A negativo, eu consigo guardar esse O negativo mais para frente. Eu não gasto ele com o sangue que eu já tenho. Mas, assim, igual hoje aconteceu, a gente está sem A e sem B. A gente está usando O negativo para as pessoas que têm B porque precisam desse sangue. Então, é importante que qualquer tipo sanguíneo venha doar, porque o seu sangue também ajuda outros tipos. Os interessados em contribuir para melhorar a situação do estoque de sangue do Hemóis de São Mateus podem se dirigir ao Hemocentro, que está localizado ao lado do Hospital Roberto Silvares. De acordo com o responsável técnico, o Hemocentro vai reforçar o atendimento em São Mateus e região. Durante a semana nós vamos atender o horário normal aqui no Hemocentro, então de 7 da manhã até as 3h30 vai estar aberto aqui, tá? Só que além disso nós vamos abrir alguns sábados. No dia 25 de janeiro a gente vai abrir aqui para coleta interna, então pode vir pela manhã até as 13 horas que a gente vai estar atendendo e geralmente a gente atende um grande volume de pessoas, mas mantém a velocidade. Então você vem em 30 minutos e já terminou a sua doação. A gente também tem, na sequência, 4 de fevereiro, lá em Nova Venécia, uma coleta externa, para a gente poder atender esse público, mas a gente não fecha aqui, a gente permanece aberto, tá? E o dia 22 de fevereiro também vai ser um sábado que a gente vai abrir aqui também. A gente faz essas datas porque a gente consegue trazer um grupo maior de pessoas que trabalham, não podem vir no horário comercial, e assim a gente consegue aumentar as doações, que é muito importante. Ele destacou também que a doação é simples, não precisa a pessoa ter preocupação em relação ao procedimento. Geralmente a pessoa tem medo de passar mal, de ter alguma reação. E como eu falei, as reações aqui é em média 1%. Então, assim, é raridade a gente ter uma reação aqui, desde que a pessoa venha bem alimentada, que ela se hidrate bem, beba bastante líquido, né? Algumas pessoas ainda têm medo de, será que eu corro risco de alguma doença, de alguma coisa, porque vai ter agulha? Pelo contrário, o Hemocentro é o local mais seguro que existe para você fazer qualquer procedimento. Inclusive aqui a gente vai fazer todos os exames no seu sangue e você vai receber os resultados para saber até como é que está a sua saúde e o seu sangue antes que a gente libere ele para alguém. Quem nunca doou sangue é só comparecer ao Hemocentro.
com um documento. Para fazer a primeira doação é bem simples, você pode só comparecer ao Hemocentro com um documento com foto. Tendo isso em mãos, você já está habilitado a doar. E aí você vai passar pela triagem, onde vão responder todas as suas perguntas sobre dúvidas. Eu tomei esse medicamento, será que eu posso doar? Eu fiquei gripado há 15 dias, eu posso ainda fazer a doação? Tudo isso será respondido. Se você quiser antecipar isso, a gente tem um aplicativo chamado Gota de Vida. Você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android. E lá você já tem algumas perguntas, já responde uma pré-triagem. E nesse aplicativo você consegue fazer o agendamento do seu horário. Então, se você tiver ter certeza que vai ter sua vaga para fazer a doação, por exemplo, às 8h30, você pode fazer isso direto pelo aplicativo. Ou também você pode fazer a ligação aqui para o Hemocentro e fazer esse agendamento. Para quem trabalha e precisa doar, recebe um atestado médico para não perder o dia. Todo trabalhador tem o direito de fazer a doação porque isso é um ato nobre e necessário para salvar vidas. Então, o trabalhador ele não perde dia de trabalho, todas as empresas são obrigadas a aceitar um atestado médico que é dado aqui de um dia. Então a pessoa veio para fazer a doação, até a pessoa que está preocupada, meu Deus, se eu der uma pressão baixa, vou conseguir voltar para o trabalho. Porque muitas pessoas conseguem doar e voltar a trabalhar normalmente, porque não atrapalha em nada seu dia. Mas você sai daqui com o seu atestado para você ter esse dia de descanso, claro. Somente se você tiver alguma coisa, passei um mal, fiquei com a pressão baixa, você vai ter seu atestado tranquilamente. Mudando de assunto, um homicídio na zona rural de Boa Esperança. Homem é morto pelo enteado. Um homem de 54 anos foi assassinado a facadas pelo enteado de 24 anos na madrugada de sexta-feira. O crime aconteceu na comunidade do quilômetro 20, zona rural de Boa Esperança. De acordo com a principal testemunha, o filho da vítima, o acusado chegou em casa muito alterado e começou a discutir com o padrasto. Em seguida, eles entraram em luta corporal e a vítima foi atingida com várias facadas. O filho da vítima, que testemunhou o crime, disse que foi ameaçado pelo acusado. A polícia foi acionada e o criminoso foi preso e encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia Civil em Nova Venécia. E em Guriri, o primeiro afogamento com morte do ano foi registrado neste final de semana. O jovem Elifran Gomes do Sacramento, de 27 anos, morreu após se afogar na tarde desse domingo na praia de Guriri. A vítima chegou a ser reanimada por um médico que estava nas proximidades. Uma ambulância do município socorreu o rapaz para o Hospital Roberto Silvares, mas ele não resistiu. O jovem teria vindo da Bahia para passar o final de semana com a família em Guriri. O afogamento aconteceu na parte sul da praia de Guriri, onde não havia a presença de guarda-vidas. São poucos profissionais atuando na praia e a maior parte fica em áreas onde há mais banhistas. Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus para falar sobre o Salva-Vidas, porém até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Com isso encerramos a nossa participação de hoje, a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota, pelas informações. Te aguardo amanhã. Nunca é demais lembrar, né? Doar sangue é doar vida. Então, se você tem condições de fazer a sua doação, vá lá e doe seu sangue, pois o estoque está precisando bastante. Agora vamos conferir como estão as cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O arábica bebida dura está custando R$ 2.175. Conilon tipo 7, R$ 1.805. Conilon tipo 78, R$ 1.800. Pimenta do Reino, R$ 30. Cacau, R$ 3.372. A promoção Poupança Premiada do Sicoob transformou sonhos em realidade para 2 famílias de Nova Venécia e Jaguaré. Cada uma ganhou um caminhão de prêmios e um carro zero. Gente, eu fiquei muito feliz. Imagine um caminhão de prêmio. Imagine um carro junto. Nunca imaginava, tá? Eu indico, vem pro Sicoob. A Sully e a dona Edna de Nova Venécia acreditaram na cooperativa, fizeram sua cadeia de poupança conosco e mais do que isso. São sortudos e estão levando um caminhão de prêmio com um carro 0 km junto. É muita emoção. A gente escolhe uma instituição financeira, né, no auxílio da gente. E quando veio um caminhão de
prêmios, o carro 0 quilômetro. Agradecer a Deus, agradecer ao Cicobi, né, que nos proporciona cada dia mais. Com o Cicobi, você economiza e ainda pode ganhar um caminhão de prêmios e um carro 0. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Voltamos com Foz Notícias para falar do sul do estado. As fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no final de semana causaram estragos em vários municípios. Samuel de Fraga tem as informações. Will, é isso mesmo, hein? Olha, o temporal deixou um rastro de destruição, principalmente na região do litoral. Cachoeiro registrou queda de árvores e alagamentos de algumas ruas. Em Cachoeiro, a chuva chegou acompanhada de muito vento. No bairro Teixeira Leite, a rodovia Mauro Miranda Madureira ficou parcialmente interditada. No bairro Nova Brasília, uma árvore caiu sobre o telhado de uma casa. Já no bairro São Luís Gonzaga, foi registrada a queda de uma barreira. Algumas ruas ficaram alagadas. Nesse vídeo, o morador mostra a rua Pedro Dias, na região central, parecendo um rio. No local onde acontece a obra de macrodrenagem na região do bairro Guandu, houve um grande acumulado de água e lama. Foram registradas quedas de árvores também na rodovia que liga Marataízes a Cachoeiro, na localidade de Garrafão, Campo Acima e também no bairro União. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica. O fornecimento foi restabelecido poucas horas depois. Segundo a Defesa Civil Municipal, a cidade registrou aproximadamente 25 milímetros de chuva. O nível do rio ficou dentro da normalidade. As equipes de limpeza agiram imediatamente e continuam atuando na limpeza da cidade. Na BR-482, os dois sentidos da via ficaram interditados devido à queda de uma árvore. Muitos galhos ficaram espalhados ao longo da rodovia. Em Rível, o morador registrou a força do vento e a intensidade da chuva. No quilômetro 116 da 482 em Guaçuí, houve deslizamento de um barranco que interditou um trecho. Algumas ruas ficaram alagadas. Os bairros mais atingidos em Guaçuí foram Palmeiras, Santa Cecília e Cachoeirinha. Não houve feridos, desalojados ou desabrigados. Em Alegre, a chuva acompanhada de muito vento também alagou ruas, derrubou árvores e na Rua 13, no centro da cidade, o muro caiu próximo a uma residência. Segundo a Defesa Civil do município, não houve registro de vítimas. Em Mimoso do Sul, de acordo com a Defesa Civil, o temporal durou cerca de 1 hora. O rio Muqui subiu quase 4 metros, inundando parcialmente alguns pontos mais baixos da cidade, atingindo alguns imóveis. A chuva assustou os moradores. Nesse vídeo é possível ver a força da água e lama descendo da parte alta da cidade, na conhecida Rua do Cristo Redentor, deixando a população em alerta. Um homem tenta desobstruir um bueiro em meio à passagem de água e muita lama. Na localidade de Pedra Riscada, uma pedra desceu o morro e interditou a via de acesso à comunidade. A rodovia Rubens Rangel ficou obstruída por causa da queda de uma árvore. Estradas em algumas comunidades ficaram intransitáveis por causa da enxurrada. Um morador registrou o momento em que cachoeiras se formam com a força da água vinda dos morros. A Defesa Civil ainda trabalha na limpeza do município. Não há registro de feridos. Uma pessoa ficou desalojada. A região do Litoral Sul, aqui na região, também sofreu com o temporal na tarde deste domingo. Moradores e turistas dos municípios de Presidente Kennedy, Piúma e Marataízes sofreram momentos de pânico com a força do vento. Na Praia de Marobá, gente, a estrutura do palco caiu. Na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, um internauta registrou o momento em que a chuva chegou com ventos fortes. Banhistas correm para dentro de um imóvel para se proteger. O palco central de eventos, que fica à beira-mar, foi completamente destruído com a força do vento, juntamente com toda a estrutura montada pelo município para atender os banhistas. No vídeo, pessoas tentam se proteger em meio à tempestade que assustou os moradores. Imóveis foram invadidos pela água. A Praia de Marobá ficou totalmente tomada pela enxurrada e muitos galhos. Um morador flagrou o momento em que um galpão cai durante fortes ventos que atingiram parte do município, na comunidade de Campo Novo. Em Marataízes, o temporal chegou rápido e assustou turistas e moradores que correram para se abrigar.
O vento forte levou cadeiras e mesas de estabelecimentos. Frequentadores do Camp do Siri relataram que a forte ventania derrubou lonas e gazebos que protegiam as barracas. Nesse vídeo, parte da estrutura do telhado de um supermercado quase foi arrancada. Em Itapemirim, na S490 que liga a Safra a Marataízes, muitos galhos grandes foram jogados com a força do vento pela rodovia. Ninguém se feriu. Na praia de Itaoca, barracas foram destruídas e levadas com a força do vento. Salva-vidas tiveram trabalho para retirar pessoas e fiscalizar os perigos à beira-mar na hora do vendaval, que chegou levando tudo pelo caminho. Em Piúma, o vento chegou forte e assustou os banhistas que tiveram de deixar a praia às pressas. O local onde funciona a Feira do Sol teve o telhado destruído com a força do vendaval. Segundo a Defesa Civil, o vento não abalou as estruturas do local. A gente chegou aqui ao local e a gente conseguiu ver que o último pavilhão, o vento levantou a lona, então afetou umas 2 lojas, né? A gente está pedindo para o pessoal sair, a gente isolar a área e só quem está envolvido no apoio ficar lá no local. Os reparos nas lonas foram concluídos na manhã desta segunda-feira e a feira reabriu normalmente nesta segunda-feira às 5 da tarde. Um veículo despencou na manhã deste domingo de um barranco no bairro Céu Azul e acabou indo parar no bairro Niterói, em Piúma. O carro despencou ladeira abaixo, indo parar em outro bairro. Segundo as informações, o veículo teria acabado a gasolina na noite anterior e o proprietário deixou o veículo no local. Pela manhã, o dono comprou combustível e teria levado até o automóvel, mas não teria sido o suficiente. Ele então teria saído para buscar mais gasolina e teria esquecido de engrenar o veículo, que acabou descendo ladeira abaixo. Ninguém ficou ferido. Will, eu fico por aqui, volta amanhã com mais informações aqui da região sul. Um começo de semana abençoado para você e a gente se encontra, hein? Muito obrigado, Samuel, pelas informações. Vamos torcer agora para que o tempo fique um pouco mais firme, que a chuva dê uma trégua para poder minimizar o impacto dos estragos nessa região. Bom, com esse destaque, a gente encerra a edição do Foz Notícias de hoje. Eu volto amanhã com mais informações. Continue ligado na programação da Foz TV.